É hora do Mais Milho. As exportações de milho registraram alta nas 3 primeiras semanas de fevereiro, frente ao mesmo período do ano passado. Nos 18 primeiros dias deste mês, o Brasil já exportou 753.104 toneladas do grão, o que já indica aumento frente aos mais de 340 mil toneladas embarcadas no mesmo período do ano passado. Vamos saber a tendência das exportações de milho e de preço com o Enio Fernandes, analista de mercado da Terra Agronegócio. Enio, primeiro, boa tarde. Está me ouvindo bem, né? Estou ouvindo bem, Pedro. Pois é, a gente acabou de dar alguns números aí, no começo de fevereiro, registrando o dobro de exportação em relação ao mesmo período do ano passado. Esse é um fator pontual ou já indica uma tendência de um volume de exportação maior? Boa tarde mais uma vez. Boa tarde, Petrin. Boa tarde a todos. É sempre um prazer estar com vocês. Vamos lá. É pontual. A gente tem que entender o seguinte, né? A soja demorou a chegar nos portos, né? Tivemos um atraso na colheita da soja, tinha uma janela de oportunidade. As trades, a alta do milho em Chicago, ganharam competitividade na exportação e aumentaram esse volume. De agora em diante, é natural, é normal que as exportações cedam, que elas diminuam bastante, porque o mercado interno vai pagar mais caro do que a exportação. Ele vai reter esse milho, impedindo que esse milho saia. Até porque a nossa disponibilidade de milho é muito baixa. A não ser no Rio Grande do Sul, que a gente pode ter ainda um movimento exportador um pouquinho mais ativo. Em termos de tamanho de safra, está dentro das previsões aí? A gente pode dizer que o volume vai ser um pouco maior do que estava sendo esperado ou não? Não, Petrin, eu acho que não. Nós temos que entender o seguinte, nós atrasamos o plantio da soja, consequentemente, estamos atrasando muito a colheita da soja. E as informações de clima que você acabou de apresentar junto com a Desirê mostram chuvas no Cerrado, que é o coração da soja brasileira. Onde eu quero chegar? Nós vamos ter dificuldade de colheita, a soja naturalmente já atrasou e você vai atrasar o plantio de milho. Hoje o mercado fica questionando quantos por cento do milho de segunda safra vai ser plantado na janela ideal. Alguns afirmam que 30%, outros 25% desse milho de segunda safra vai ser plantado após o mês de fevereiro, que é fora da janela ideal. Se eu planto o milho fora da janela ideal, Petri, a produtividade deve ser um pouco maior, causa muita preocupação. Outra coisa que o produtor e também quem precisa do milho físico, industrial, exportador, tem que prestar bastante atenção, é como vai ser o clima em abril e maio. Se o clima não for muito favorável, a tendência da nossa produtividade é ser um pouco menor. Agora, havia uma previsão de um volume recorde de grãos aí, a gente incluindo a soja também. A soja provavelmente não deve sofrer grandes impactos, né? O milho sim, como você disse aí, por conta do atraso do plantio, né, em função também do atraso da soja. Mas dá para dizer que o milho, então, vai ficar, em termos de produção, em níveis inferiores ao ano passado? Já dá para dizer isso, cravar? Não, não dá. Vou te explicar por quê. Vai plantar um pouco mais tarde. O milho, ele pendou, ele solta flor, ele começa a encher grão, solta flor com 70 dias e vai encher grão de 70, 80 dias. Então eu preciso de alguma pluviometria no milho de 50 dias até 80 dias, 90 dias ali. Isso vai entrar em maio. Se nós tivermos chuvas no início de maio, 2, 3, 4 chuvas em várias áreas do Brasil, nas regiões produtoras de milho de segunda safra, nós vamos ter uma boa safra. Agora tem um grande se. Outra coisa também que pode nos preocupar é que como o Paraná plantou um pouco mais tarde, deve plantar um pouco mais tarde, Pedro, existe a possibilidade de geadas lá na frente, né? Se essas geadas caírem, ele pode prejudicar o milho. Se elas não caírem, elas não prejudicam o milho. Mas a geada, eu vou ter certeza, a geada 24 horas, 48 horas antes. Resumo da ópera. 75% de toda a nossa produção de milho, Petrin, é em segunda safra. E ela está com um alto grau de risco sobre a mesa. Podemos ter uma segunda safra fantástica de 80 milhões de toneladas, mas também podemos ter uma segunda safra muito desastrosa, perto de 70, 72 milhões de toneladas. Ou seja, o risco é muito alto. Tanto demandadores como ofertantes, origens, devem se preparar para gestar esse risco.
Ô Enio, para a gente finalizar, falar um pouco sobre a questão da possibilidade de preços, né? Porque a gente tem aí a tendência de que a China continue com bons volumes de importação. A gente tem um mercado interno ainda pouco aquecido, mas um setor que precisa que esses preços caiam, né? Para poder a relação de insumos aí ser importante para a produção de proteína. Qual é o cenário que você faz nesse momento em relação à precificação do preço do milho para 2021? De hoje até a entrada da segunda safra, na minha visão, a gente pode estar errado, mas na minha visão ela é bem clara. Os preços do milho vão ficar extremamente sustentados, muito, muito firmes. Até maio. Depois de maio em diante, com a entrada da segunda safra, se nós tivermos uma boa safra, o clima ajudar o plantio da segunda safra, nós vamos ter a safra entra, os preços cedem. A principal questão é o seguinte, nós vamos fazer as reformas, porque se o dólar cai, também inibe um pouco a nossa ânsia exportadora, a nossa competitividade na exportação. Então nós precisamos de um dólar um pouco mais baixo para esse milho nosso não ficar tão favorável à exportação, mas o principal fato é a produção de segunda safra do Brasil. Nessa primeira safra, os nossos estoques estão muito pequenos, a demanda de proteína animal ainda está firme, nós vamos precisar de muito cuidado para chegar na entrada da segunda safra com milho. Algumas regiões vão ter problemas de abastecimento. Bacana. Enio Fernandes, da Terra Agronegócio, obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no Mercado e Companhia. Até uma próxima, Enio.